Oi, tudo bem com vocês todos? Como vão? Estou eu aqui de novo, trazendo uma amiga linda, querida e que anda agora fazendo pudim e tá mais magra. Eu quero saber dessa história aí. Vou chamar pra gente conversar a minha amiga Gra. Deixa eu ver se eu chamo ela por aqui. Aí. Muito bem, lá vem ela, conectando. Quero saber desse negócio, como é que é? Aqui, pera. Como é que faz pudim e emagrece? Gente, Pra Julião. desconectando. Muito bem, entrou. Aí. Você acha que tem que ser mais baixo ou tá bom assim minha cara tá enquadrada? Tá bom, eu é que fico. Acho que meu marido ergueu a cadeira aqui, pronto. Agora melhorei. Tá tudo bem, Ou assim, tá melhor, ótimo. assim, né? Se bem que eu Isso. tô com um negócio aqui, chiquérrimo de blogueiras, que eu Não, posso colocar mais perto, mais longe. Posso tudo, ó. nossa, você tá demais. Aliás, você e o Ricardo estão todos tecnológicos com essa história de fazer as filmagens da comida. Eu vi o almoço de hoje, tá? Você É viu? feijão branco, com Com costelinha, costelinha, calabresa e bacon. aí vem uma colher de e eu uma colher de banha. De banha, ele esqueceu completamente. Louco. Nem é meu aluno. Se ele tivesse feito meu curso online, Tá mentira, e ele vendo? fez, viu? Porque no Ninguém curso online, ele acompanhou tudo, ele que fez toda a parte de tecnologia. E ele mais. assistiu, ele não prestou atenção. Mas então, esse é o problema. Assistir é uma coisa, aprender é outra, né? Ô, minha Aprendeu. amiga, eu tô com saudade de Eu você. também. Eu Desde quando você também. veio aqui em Barretos fazer uma visita pra gente. Trouxe Faz um ano. para a Semana do Turismo, exatamente. Vai Faz fazer um ano. um ano. Ô, Você tá me Gra, ouvindo bem ou tá picotando? Senão eu abro a porta aqui para vir mais sinal de internet. eu tô te ouvindo muito bem, tá Ah, tranquilo. então beleza. Então tá bom. Então tá, vamos lá. Olha, queria saber tudo, desde quando a gente estudava junto, a gente trabalhou juntas, né? Trabalhamos Na juntas. época da Graças a Deus a gente trabalhou junta. Coisa boa. Que memória faculdade. boa. Nossa, que Bom, vamos felicidade. lá? Vamos começar pela faculdade, que eu acho que é mais fácil, né? A Ó, gente vou começar entrou. assim, ó. Primeira memória que eu tenho. A gente estava no prédio novo. Eu acho que eu não lembro se era a nossa sala ou se era uma das que eu fazia DP, porque eu tive DP de inglês e ficava meio perdida. Mas eu acho Sim, que era a nossa sala, tenho quase certeza. Que era a primeira sala do bloco em frente à análise de sistemas. O Ricardo isso. estava na sala do outro lado. Bom, a gente está falando de PUC Campinas, século passado, esqueci o ano. 1997, por aí. 97, né? Sete, já trabalharam no Palicari. Aí o Trigo falou assim: quem quer seguir carreira acadêmica? Professor, eu quero, eu que vou, né? Porque Não eu pode. tinha, porque eu tinha feito magistério. E no magistério eu falei, eu vou prestar turismo e depois eu faço pedagogia. Não fiz nunca pedagogia. Tentei fazer psicologia, desisti. Aí a minha ideia lá com 16 anos era fazer turismo e levar as crianças para estudar em loco as coisas. Então nós vamos ver uma árvore, então a gente vai ver a árvore lá na árvore, a gente não vai estudar no livro. Eu já tinha essas ideias meio Já loucas. era assim. Já Toda era assim. educadora, ela já era, gente. E, e aí foi a primeira memória que eu tenho da minha principal profissão. Não significa que eu não fiz 1 milhão de outras coisas simultaneamente, mas eu tô há quase 19 anos no magistério do ensino superior. Primeiro na área de turismo e depois eu migrei para gastronomia. A Você primeira sabe, memória é essa. assusta, não assusta? Eu me assusto de pensar que faz 20 anos que eu dou aula, mais de 20 anos já que eu dou aula. Dá para 20. acreditar que faz 20 Aí a anos? gente tem cara de 20 anos, né? A gente Ai, começou no berçário. não, nós estamos super bem. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Secretaria de Cultura aqui de Barretos, né? E aí ele tem a nossa idade. E aí ele conta para os meus alunos, toda vez que eu chamo, ele conta que eu fui professora dele,
E que, na verdade, ele estava no maternal ainda, quando eu dei aula para ele. Ótimo. Sacana, mas tudo É bem. que a gente tá velha mesmo. E a gente piscou, aconteceu isso, né, Lu? Foi Não, rapidão. e assim, nem parece que faz tanto tempo. Deixa eu pegar um negócio aqui. Nem parece que faz tanto tempo. E a impressão que eu tenho é que o mais legal que eu acho é que a gente fica, por exemplo, eu e você ficamos muitos anos sem se encontrar e a gente se encontrou em Olímpia, numa É festa. verdade. Eu acho que eu tava com os alunos, não tava? Tava, eu com os meus, você com os seus. E aí, assim, a gente fica bastante tempo sem se falar. E a impressão que eu tenho quando a gente se fala é que a gente se falou ontem, que você acabou de sair daqui da minha casa. Sabe assim, um negócio muito. Amizade, minha gata. E não faz Amizade é diferença isso, se a real, gente. oficial. Não é aquele negócio de ficar cobrando, ai, você não me deu bom dia, você não me ligou essa semana. Sabe? Não tem essas coisas, entendeu? A hora que Até dá. porque eu dou uma sumida bonita, né? Porque aqui Não o negócio tá punk na dá, pandemia. não dá tempo. E eu acho que isso é muito, assim, legal. Outra coisa que eu acho bacana é que... Ah, o chefe tá entrando aqui, ó. Ah, a Chefe, Andréia. eu te Andréia sigo. do nosso sorteio dos Isso. biscoitos do Eu, Halloween, maravilhosa. eu sigo vocês, tá? Eu não moro em Ribeirão, sou nativa de Ribeirão, mas, gente, Nativa é eu tenho, ótimo. eu tenho vontade de entrar, assim, para comer tudo. Ó, então faz assim, participa do sorteio, se você Ó. ganhar, eu te levo aí. Ah, Ó, eu vou publicar, hein? eu acho. Não, super Então tá top. bom. Incentiva seus alunos a participarem. Se você ou algum dos seus alunos participar do sorteio e ganhar, eu levo para Barretos. Perfeito. Então tá fechado. Nós já vamos fazer a divulgação já. Ô, Gra, e aí a gente estava lá na faculdade e aconteceu um negócio muito punk que a gente não esquece É, nunca aí a mais. segunda memória da minha vontade de ser professora universitária. Aí a gente já trabalhava junto, lá na Fan Já, House. E sim. aí a gente, sei lá, a gente não tinha o que fazer. Vamos na faculdade ver os professores, né? A gente já estava formada, eu acho. O professor já tá Imagino. com o saco cheio da gente. É, aí a gente chega para a professora e fala assim: Ô, fulana, a gente gostaria de ser professora universitária igual você, você é inspiradora. A gente ainda puxou o saco. Ela falou: não, o mercado tá saturado. Que mercado saturado, minha filha? Eu tô aqui nesse mercado faz 20 anos, me reinventei, porque o turismo acabou aqui. E aí fui direcionada para gastronomia e tô aqui até hoje, né? Então, Vontade de matar aquela professora. eu acho que tem duas coisas para a gente ponderar aí desse negócio. A primeira é que talvez existisse uma certa insegurança da pessoa no sentido de pensar, poxa, será que essas duas me ameaçam profissionalmente? O que eu acho uma bobagem, porque nós, há 20 anos dando aula, Grazi, a gente vê, eu mesma, esses dias todos conversando com alunos, eu vi alunos que estão assim, na Irlanda, que tá fazendo cruzeiro pelo mundo. Às vezes você não se sente assim, eu fico aqui dando aula e esse povo pelo mundo, né? Isso que Mas tá ganhando dinheiro, porque a gente não ganha, né? Porque a gente é professora. é por opção, né? É por E opção. assim, é por opção, é por carinho pelo que a gente faz, um amor enorme pelo que a gente faz, entendeu? Então, essa é a minha primeira ponderação. Eu acho que existe uma insegurança, existia, né, naquele momento. E num segundo momento, eu acho que assim, uma falta de empatia, que foi até muito bom para nós, porque a gente trabalha exatamente ao contrário, né? A gente fica aí o tempo todo falando, mas escuta, vai, filho, vai. E a gente chutando o Mas a passarinho. gente é assim, né, Lu? A gente tem essa característica de empurrar os outros. Mas eu acho que não custava muito, assim, ela falar alguma coisa do tipo, olha, é difícil, precisa ter mestrado, fazer especialização, porque não é plena, né? Que a gente chega aqui 20 anos Não, depois de magistério no ensino superior, a gente comeu capim, né? Muito, pela né? raiz, inclusive. Comer barro, Então, comi barro na Olambra, depois fiz quantos estágios eu fiz de graça. Eu trabalhei no aeroporto, acordava 5 e pouco da manhã, sei lá que horas. Eu tinha um na época do uniforme. aeroporto, você trabalhava no aeroporto e na fan house.
E na Fan House eu tinha um uniforme que era a coisa mais linda. Ele era azul Smurf. Sabe aquele azul Smurf? Era um terninho azul Smurf. E eu acordava às 5 horas da manhã, porque o meu voo saía acho que às 8. Então eu tinha que estar no aeroporto para despachar entre 5h30 e 6 horas. E era só eu, né? Azul Smurf no busão, porque não tinha carro não, bem. Era ó, né? Escuta. Deixa eu perguntar um negócio que eu sempre quis saber, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar. Medo dessa pergunta. Não! Você conheceu o Ricardo na Fan House, no Palicari ou na faculdade? Como é que era aquele negócio? Porque o Ricardo na faculdade já existia. O Ricardo eu conheci na 5ª série do ensino fundamental. Não, isso A gente era voltava... A gente voltava de ônibus fretado para a escola. A escola era uma escola particular pequena e a dona da escola e o dono da escola tinha um transporte, uma empresa de ônibus. Branca de Neve chamava. E Ariane, maravilhosa. Oi, Ariane, jornalista, minha assessora de imprensa. Ela foi dar entrevista no IPTV, culpa dela hoje. E minha super assessora de imprensa. E aí eu conheci o Ricardo no ônibus, a gente morava perto. Ele tinha a oportunidade de descer no primeiro ponto ou no último. Ele descia no último para ficar comigo no ônibus. E ele arrancava qualquer menino ou menina, mas em especial os meninos, porque eles perceberam que eles tinham raiva, né? Que alguém sentasse do meu lado. Eu tinha só 11 anos e ele batia nos meninos por minha causa. E eu odiava ele, porque eu passava vergonha. Aí eu fui beijar o Ricardo com 17, antes de trabalhar no Palicari, na Pachá Brasil, lembra? Nossa, misericórdia. Aí a gente começou a namorar e estudar para o vestibular. Aí a gente passou na primeira fase da Unicamp, mas passou na PUC também. O que a gente queria de verdade fazer era na PUC, mas a gente não tinha dinheiro para pagar, nenhum dos dois tinha, era pobre, de Maré Desci. E custava o olho da cara, né, a PUC. Não, custava o olho, o nariz e a boca, tá? Não, era um absurdo, né? Eu lembro que minha última mensalidade, eu paguei R$550, já era real na época. Ou o RV, não, talvez. Era caríssimo. Eu trabalhava... Eu era monitora na faculdade para ganhar meia bolsa para eu poder pagar. Eram uns R$600 que a gente pagava. Na última foi... na última acho que foi 550. Quem pagou minha faculdade quase inteira, eu paguei metade da faculdade, mas quem pagou minha faculdade quase inteira foi o Nenezini, dono do Palicari. E sou muito grata a ele por isso, porque ele, ó, além de eu ter um ótimo salário trabalhando com ele, aprendi um monte de coisa sensacional e ele ainda pagou minha faculdade. Então, sou extremamente grata a ele. Engraçado que a gente encontra essas pessoas que nos ajudam. Eu morava na casa da dona Dirce, né? Não sei se eu você lembro. lembra. Era uma senhora, ela alugava os quartos para estudante, até para ajudá-la no orçamento da casa. E eu só saí de lá porque eu mudei, estava namorando, fui morar com o namorado, sabe essas coisas? Porque senão... Bom, essa semana ela me ligou falando que ela é bisavó, né? E aí ela, oi filha, eu sou bisavó. Então assim, é uma relação que a gente encontra esses anjos na vida da gente, né? A dona um desses anjos na minha vida. Ô Gra, aí você terminou a faculdade, eu lembro que você ainda estava lá, que era Palicari. Era Palicari, a Fan House, eles tinham também alguns hotéis, uma construtora, tinham vários segmentos de empreendimentos e trabalham com jogadores de futebol também. E eu era assistente direta do Nenezini, né? Eu trabalhei com ele no Palicari, depois a gente saiu, os dois fomos para a Fan House, que era outra empresa dele. E eu trabalhei, logo que eu saí, eu já casei com o Ricardo, obviamente, né? Só podia ser o Ricardo. Casei com quem, né? Só casei com o Ricardo na vida. E aí, mais ou menos, um ano depois, eu saí da Fan House. E fui viver de renda. Não, tô zoando. Fui viver de renda, não. Fui trabalhar com agência
de viagens, porque eu queria ter essa experiência. Eu só trabalhava com eventos até então, né? Muito. Entretenimento, porque era desde chá da tarde para senhorinha, a entrada da Sandy ao vivo no Gugu, ou a loira do Tchan no Faustão no meio da tarde do domingo, né? Uns trem meio louco, assim, que eu tinha que trabalhar. E, nossa, eu tô lembrando, a Marina Sacomã foi minha primeira patrocinadora, junto com a Alexandra Caprioli. Primeiro patrocinador, onde eu vi sua aluna falando, a Luana mandava a gente buscar patrocinador. Também mando meus alunos buscarem patrocinador, Lu. Não se sinta só nessa. E aí, meu primeiro patrocinador foi a Marina com a Alexandra Caprioli, que eu fretei um ônibus pro El Chan e não paguei, né? Foi patrocínio. E não paguei, foi ótimo. Não é que eu não paguei, que eu fui caloteira. Já era combinado de ser um patrocínio. Era um patrocínio. Já era um patrocínio, já era certo que era um patrocínio. E aí trabalhei um tempinho em agência e fui buscar uma pós-graduação porque eu realmente queria ser professora. E eu achei uma pós na Unicamp em qualidade de vida, que uma das disciplinas era lazer e recreação. Uma das disciplinas. Daí eles nem sabiam que existia uma faculdade de turismo, foram ver se meu diploma era válido, não queriam muito me aceitar, no fim me aceitaram. Meses depois, você lembra de uma coisa que chama secretária eletrônica? Aham. Eu tinha na minha casa, eu era rica já. Aí tinha uma mensagem na minha secretária eletrônica. Ela comprou no Paraguai. Mas foi mesmo, certeza. E aí liguei, né? A secretária eletrônica, uma mensagem: ó, liga nesse número, tem uma faculdade de Ribeirão Preto que está precisando de uma professora, a disciplina é a sua cara. Eu falei, que disciplina é minha cara, gente? O que pode ser minha cara? Que medo, né? Daí liguei. Aí liguei, falei com a pessoa falou, você vem aqui e tal. Ela era coordenadora do curso de Limeira, o Daléia Queiroz. Maravilhosa. E outra que me deu oportunidade de cara, assim, né? Confiou super em mim, e o Márcio Esteves também me deu uma super oportunidade, que era depois ele foi coordenador do curso, mas na ocasião ele era assistente dela. E aí eu fiz a entrevista com o Márcio pelo telefone, com ela em Limeira, e em uma semana eu fui contratada. Aí eu fiquei 4 anos indo e vindo de Ribeirão para Campinas, e numa dessas o Ricardo trabalhava em São Paulo. Então nós éramos casados, a gente morava em Campinas, eu trabalhava em Ribeirão, ele em São Paulo. Era bem prática a vida. Aí um dia a gente falou, não, a gente precisa morar junto. Vamos para São Paulo, né? Cidade. Não, sou muito cosmopolita, né? Vou para São Paulo. Ele falou, você é louca, aquelas enchentes, aquele trânsito. Não, para. Vamos para Ribeirão. Aí ele veio um dia aqui em Ribeirão. Aí uma senhorinha, a Carmito, ela trabalha na instituição uns 50 anos. O que você está fazendo aqui? Falou para ele, eu estou procurando emprego, estou desempregado, vim buscar a Grata, estou procurando emprego. No outro dia, 8 da manhã, tocou o telefone. Você viu que tem telefone, né, na história. Tocou o telefone e falou, traz o seu currículo aqui. Ele levou. Em uma semana, a gente mudou para casa da Marina. Gente, quem não sabe, a Marina fez faculdade com a gente, tá? Ela é um ano mais nova que a gente. E a gente mudou para casa dela, já trabalhava na Barão, né? A gente era bem amiga. E aí a gente mudou para Ribeirão. Aí isso tem 15 anos e meio que a gente mudou para Ribeirão. E 20 anos de casado. Então, só que aí você tá pulando nesses 15 anos aí. Você fala aí se você quiser. Porque você ainda teve. Que bonitinho. Você viu que linda? A Ariane, ela é presidente do meu fã-clube, além de minha assessora de imprensa. Você falou. Mas ela é presidente do fã-clube. A Taglini e Matheus Malaguti também entrou. Maiara Antoniazzi. Deixa eu ver. A Maiara foi minha aluna da pós. Bolos do tio. Não é do meu tio. Eu tenho um tio também que a Gra conhece. E faz bolo, inclusive. Pão, bolo. Faz bolo, pão, faz tudo. Ó, você pulou a parte que você fez o mestrado bem. Ainda nossa. Porque nossa, o mestrado foi terrível. Né, quando ela resolveu que ela ia morar em Ribeirão, pra ficar em casa com o marido, ela foi fazer pós aonde? Não, então, aí nesse... Não, e eu tenho, né? Porque os mestrados pra gente... Ô, Lu, peraí que eu vou abrir a porta porque tá chovendo. Um segundo. Tá.
pra gente ver se a gente consegue aqui melhora. Vê se melhora a conexão, sim. né? E aí, o que aconteceu? Os mestrados nossos, meu, seu, da Cíntia, de todo mundo zicado, né, com mestrado. Não, todo mundo falando que não era para fazer. O meu primeiro, eu paguei um BMW e um Fusca, né? Exatamente, exatamente. O meu primeiro mestrado, então, eu fiz 2, né? Também. Então. Aí eu comecei a fazer na Unesp, na educação física, seguindo a linha da especialização, só que eles não me queriam lá de jeito nenhum, né? Aí fizeram o que fizeram, eu acabei saindo, enchi o saco e fui embora. Aí eu achei um abençoado, mas nada é por acaso, né? Nada de ruim acontece na vida da gente por um acaso. Verdade. Aí fui para Uberlândia, que são 4 horas para frente de Ribeirão. E o meu objeto de estudos era Ubatuba. Então, tipo, eu estava em Ribeirão, andava 400 quilômetros e daí ainda ia fazer pesquisa em Ubatuba. Então, ficava nessa 1.000 quilômetros rodando nesse triângulo aí, no estado dos 3 estados, né? Porque era divisa com o Rio, eu aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Em Minas. Então, é por isso que eu falei, não, você já pulou do que estava morando aí, tranquilo. Não, tranquilo nada. Ela continua saracoteando, bem. Não, assim, mas eu não paro, né? Eu fico inventando. Não, e coisas. aí, é por isso que eu falo, que as pessoas só enxergam a gente hoje, né? Plena. Ai, olha, ela faz escova, ela fez a unha, entendeu? Ai, nossa. Ela viaja, olha só, né? Então, só as pingas que a gente toma, né? Porque ninguém consegue mensurar o sacrifício que foi, né? E é decepcionante, por exemplo, não só a história que a gente contou lá na graduação, da pessoa que te desanima, é decepcionante, por exemplo, você começar a fazer um mestrado e achar que, putz, vou fazer um mestrado. Aí você chega com aquela empolgação toda e você, né? Quer dizer, eu fiz tudo que me pediram, só que não foi recomendado. E paguei por isso, né? Porque o meu era particular e eu paguei. O meu, pelo menos, o segundo eu recebi. O segundo então, eu fui bolsista CAPES. Então, eu sempre fui, ó, na luta, nunca tinha tido bolsa. O meu primeiro eu paguei. Não que era uma bolsa, né? Mas assim. Mas assim, a impressão que dá é que a gente sempre foi bem sucedida, que a gente nasceu em berço de ouro, sabe? Não tem nada disso. É muita luta, é muito trabalho, é muito suor, né? Não é só sucesso, é suor também, para poder chegar onde a gente chegou. E a gente sempre foi muito estudiosa, né, Lu? Sem puxar nossos próprios sacos, né? E levantar nossa bola aí, a gente sempre foi muito estudiosa. E não é uma estudiosa de tirar 10, não, tá? A Gra era mais CDF que eu. Eu não. Eu sempre fui. É verdade, eu sempre fui aquela aluna. Eu sempre escuto isso dos amigos do primário, que eu era CDF. Gente, eu não sou CDF, eu não pego um caderno para estudar no sentido de ter que me matar. Eu estudo porque eu gosto. Aluno, presta atenção. Você tem um colega assim, entendeu? O miserável não tem caderno, o miserável não leva uma caneta para fazer uma prova, mas ele tira a nota. Então, mas lê tudo que está pela frente. Mas deixa eu explicar. Eu lia tudo que estava pela frente, eu estudava tudo, eu sempre estava com um livro na mão. O que o professor falava, eu já sabia, porque eu já tinha estudado antes. Eu não, eu só esperava, eu sentava ali e tudo que o professor ia falando eu estava escutando. Eu podia estar desenhando. Depois eu pegava o seu caderno. Pegava meu caderno, miséria. Mas a única coisa que eu repeti foi no inglês. O inglês eu sou péssima até hoje. Por isso eu obrigo a Nina a estudar no bilíngue. Eu fiz, como é que fala? Eu fiz DP de antropologia. Tinha muita dificuldade com a professora. Talvez não era nem com a disciplina, mas enfim. O meu também, vou pôr a culpa no professor. Os alunos que ficar de DP não é demérito para ninguém, tá? Eu acho que a gente não é obrigada a gostar de tudo e refazer alguma coisa é importante às vezes. E vida que segue, vamos lá. Ô, Gra, e esse negócio de você migrar do turismo para gastronomia? Então, ele teve uma base justamente no mestrado.
Bom, eu fui fazer mestrado na geografia, gestão do território. Basicamente, eu fiz outra faculdade antes de entrar no mestrado. Eu tentei 2 vezes para conseguir entrar. A primeira vez, eu entreguei um projeto, li muito, porque eu não sabia nada de gestão do território, nada, nada, nada. E é federal, eles são muito exigentes. Engraçado que eu passei na prova de inglês e de espanhol lá, né? Isso porque eu não sou boa de nenhuma língua. Engraçado, mas tudo bem. Seguimos. Abafa o caso. E aí, eu fiz o projeto, estudei pra caramba e tal, e a minha pontuação era muito alta mesmo. Era tipo, de 100 era 96. Era um absurdo. E o cara, daí chegou lá na entrevista pessoal, aí o pessoa que depois foi até meu orientador falou: não, muito ruim esse projeto, nada a ver e tal. Ah, tudo bem, professor, eu não vou passar, já imaginava, porque o senhor não me conhece também. Eu vim de uma particular, da faculdade de turismo, e eles são preconceituosos, né? Não adianta, eu ia ter que provar muito mais do que eu era. Mas eu pretendo me inscrever como aluno especial e venho para cá. Não, tudo bem, ele me aceitou como aluno especial, e aí naquele ano ele me conheceu. E aí eu reapresentei toda a documentação, né? Não precisei fazer prova de idiomas de novo, graças a Deus, mas reapresentei tudo e reapresentei o projeto, que eu mudei exatas 3 linhas do projeto. Chegou lá, ele olhou o projeto, nossa, que projeto bom, agora sim, agora tá sensacional, agora você passou. Então era uma coisa assim, ele precisava me conhecer, né? E foi ótimo. Né? Foi ótimo, porque a minha pontuação continuava alta e aí ele sabia que eu era capaz de estudar uma coisa que eu nunca tinha estudado e ter um respaldo ali, né? Então, de certa maneira, é o que a gente falou da faculdade, eu tenho uma facilidade de absorver isso, de estudar sozinha, de ser autodidata, né? E deu certo, passei com notão e tal. E aí, como é que eu fui para o turismo? O começo da investigação era entender como caiçara conseguia continuar sendo caiçara, que é uma condição cultural de uma comunidade tradicional, apesar de toda a movimentação turística do lugar, que é Ubatuba. E aí eu descobri que era por meio da gastronomia. Eu achava que era qualquer outra coisa. Eu não sabia o que eu ia achar, né? O que eu ia encontrar. E aí eu descobri que era por meio da gastronomia que ele conseguia continuar sendo caiçara. E foi sensacional isso, porque eu terminei o mestrado, a Marina foi fazer, que era minha parceira de disciplinas na faculdade, foi fazer uma pós no Sul. Eles me colocaram para dar aula de eventos na gastronomia e eu fiquei, faz 11 anos isso, foi 2009 ou 2010, não lembro, 2009 acho. Então faz mais de 10 anos. E aí eu fiquei e fui ficando e me envolvendo cada vez mais e tá aí, agora até fazendo pudim. Então, aí foi aí que a gente se reencontrou. A primeira vez que a gente se viu em Olímpia, você estava dando aula, acho que tinha acabado o mestrado, estava acabando. Depois, a segunda vez, você veio a Barretos e aí já estava na coordenação do curso. Ah, tem a pós também. Aí surgiu a pós, em 2017, mais ou menos, ou 18, não lembro. Surgiu a pós de cozinha brasileira. A coordenadora saiu da instituição e me indicaram para assumir o cargo. Aí assumi com muito gosto, porque era um curso lindo. E o ano passado, o ano retrasado, eu inventei uma pós. Inventei, é ótimo, né? Eu falei, quero fazer uma pós de confeitaria e panificação e tal. E aí eu chamei a Kátia, que é a professora de confeitaria e panificação. De confeitaria, na verdade, de panificação não, mas ela entende bastante de panificação, que ela já fez diversos cursos. E para ser minha partner aí, para dividir a coordenação comigo, e a gente abriu uma pós de confeitaria e panificação. Então tem isso também. Pois é. Que eu não paro, né? A pessoa... não, então vamos recapitular para quem está chegando, né? Assim, a pessoa fez turismo, aí ela fez uma pós-graduação na Unicamp, na área mais ou menos assim do lazer. De educação física. Educação física. Aí ela foi fazer um mestrado em Uberlândia. Uberlândia ou Uberaba? Teve um na Unesp antes, que foi péssimo, mas vamos desconsiderar ele. Vamos direto para o mestrado que eu concluí, né? Em Uberlândia, em geografia.
em geografia, que o objeto de estudo era Ubatuba. Aí ela dava aula na graduação, passou para pós-graduação, assumiu a coordenação da gastronomia e Brasileira. resolveu Da pós em gastronomia brasileira. E resolveu que ia partir para panificação. E agora ela faz pudim, gente. É assim. Tem Simples juízo. assim. Conta para mim. O que tem esse pudim? Porque a gente olha, é um negócio É um pudim espetacular. encantado. E ainda tem a assessoria do Ricardo para filmar as coisas que ela faz, porque assim, ela não se contenta em fazer e filmar, por exemplo, com celular, igual eu, assim, que não tem noção de nada, né? Ela não, ela tem que fazer na consistência, ela testa. Fazer bem feito, né? Aí ela vê, aí ela faz 3, porque assim ela filma esse agora, o outro depois, e o outro quando já tá pronto. Ó, é uma coisa que eu. Então, porque aí surgiu uma outra pessoa aí na minha vida. Lembra que a gente falou dos anjos, né? E eu fui falando deles aí. Aí você viu lá a Adrê, né? A Adrê é a esposa do Fernando de Sério, do chefe de Sério. Eles têm uma empresa de lascas de polvilho e tal. E ele mudou de ambiente, onde ele tinha cozinha. Então, ele falou, queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Ele falou, não sei, só sei que eu preciso de você lá. Eu falei, tá. Aí isso faz uns 3 anos que eu tô indo lá, todo dia. A gente não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai fazer. Começou a estudar marketing digital, lançou um curso meu no começo do ano, na mesa e meia hora. Eu fiz uma versão do curso online durante a pandemia. Aí eu dei uma sumida de lá durante a pandemia, porque eu tinha que cuidar da Nina na escola, né? E ela tem umas dificuldades escolares e eu tive que tomar conta. E aí eu tô desde um ano mais ou menos. A gente estava fazendo live, eu e o Fernando, sobre empreendedorismo. Sim. E aí, em uma das lives, a gente falou que a gente precisa fazer aquilo que a gente faz bem, não aquilo que a gente gosta. E que, na verdade, eu dei o exemplo da minha avó, que minha avó fazia pudim quando eu era pequena, e eu detesto pudim. Não, detesto é demais. Agora eu gosto. Detesto foi uma palavra forte. Mas eu nunca gostei de pudim, porque era assim, pudim, eu tinha que carregar o pudim todo fim do ano eu passava melecada com a cauda do pudim, porque ele derrubava em cima de mim, e eu não tinha coordenação motora para carregar o pudim. E aí minha avó fazia o pudim na lata, dentro da panela de pressão, ele ficava cheio de furinho e tal, eu tinha uma raiva desse pudim. Mas eu sabia fazer direito, porque eu vi minha avó a vida inteira fazendo. Então, não significava que eu tinha que gostar, significava que o pudim tinha que ser bom, para as pessoas gostarem, né? Uhum. E a gente falou disso na live, e aí eu comecei a praticar esse pudim e buscar melhorias do pudim e saber como as pessoas gostavam do pudim. E eu descobri que 50% da população gosta de pudim com furinho e 50% sem furinho. Tem furo. Tem furo. Aí, como eu tenho raiva do pudim com furo, eu fui pudim sem furo, né? E aí aprimorei durante a pandemia o pão e o pudim, na verdade. Comecei a fazer pão de fermentação natural. Também é fantástico, mas eu não achei que era um produto, achei que foi entregue assim, porque eu faço mais, eu cozinho mais do que eu consumo, porque eu gosto de cozinhar. Como você pode perceber, estou esbelta, né? Tô vendo. A gente vai falar disso já, pera lá. É a próxima pergunta. E aí eu cozinho mais do que eu consigo comer. E aí eu dou de presente para as pessoas. Então, eu comecei a entregar os professores da Nina que foram bacanas, só os joia. Os mais ou menos eu não entreguei, não. Porque eu sou desse tipo, né, Luana? Sincerona. E aí... Todos. Aí, alguns professores da Angelina ganharam pão de fermentação natural feito pela gente. Apareci na IPTV fazendo pão, uns trem bem bacana. Minha assessora de imprensa que faz esses trem para mim. E aí fui fazendo pudim em paralelo também, presenteando as pessoas. Daí um dia eu fui presentear o Fernando e eu tava lá fazia uns 4 meses sem ir lá, né? Porque nas nossas reuniões de marketing digital, tava por conta daí, não tinha como. Ele falou, tá na hora, né? Eu falei, tá na hora do quê? De vender. Eu falei, oi? Como que eu vou vender? Não, vai vender. Aí comecei, abri, eu falei, tá bom, então essa semana eu vou vender. Falei no meu Instagram que eu ia vender. Vendi 15 pudins no primeiro semana. De cara, assim. Aí o Fernando veio num happy hour no meio da pandemia aqui em casa.
Aí a gente deu uma aglomerada e a geladeira tava meio bichada, assim, a cerveja tava quente. Ele falou, é o pudim que tá fazendo isso com a geladeira. É o pudim, você devia cozinhar lá em casa. Lá em casa, lá na cozinha do chefe, né? Na profissional dele. Você devia cozinhar lá e aí guardar lá o pudim que não vai estragar a geladeira de cerveja do Ricardo, né? Aí o Ricardo já tava puto, né? Que eu tava estragando Adorou a ideia. a geladeira dele. Falou, é isso mesmo, vai lá cozinhar lá. Aí eu fui. E aí deu certo. E agora, semana passada, não essa agora, mas a passada nós fizemos 31 pudins já. Não, e eu vi hoje, não sei se é a postagem de hoje ou de ontem, mas eu vi assim, acho que era de ontem, que era sábado. Não, é hoje, né? Hoje é sábado, é louca. Só tem 5, não, 5 não, tem 2, não tinha. Foi acabando, daí acabou. Não tinha mais, entendeu? Eu saí daqui para ir lá buscar, pronto, acabou já. Acabou, tem que pedir pelo delivery do chefe. A Bela entrou, a Bela é minha aluna da pós, maravilhosa ela. Vai casar ano que vem. Esse negócio de pudim não combina com dieta. Não combina. Como é que é isso? Não, eu tô meio gordinha, né? Eu podia ter emagrecido mais. Eu fiz bariátrica, no meio desse rolo todo eu fiz bariátrica. E emagreci quase 40 quilos. Quando não, foi? Mentira. 30 e pouco. Faz 4 anos que eu emagreci. E exatamente que eu não passo 32 quilos. Aí dá umas variadas. E eu preciso emagrecer um pouquinho mais, né? Mas, do tanto que eu como, por exemplo, a Isabela, que tá aí agora, me ouvindo, elas fazem os doces na pós-graduação e vão voltar a fazer agora. É impossível não comer, gente. E eu fazendo pudim agora, é impossível não experimentar. Tem que experimentar pra ver se ficou bom. Sou obrigada, né? Claro. Mas não precisa comer tudo, come só um pedacinho. Então, mas e continua de dieta? Como é que é isso? É uma dieta? Não, imagina. Come o hambúrguer inteiro. Não, cabe tudo. Porco. Não, come tudo que vê na frente. É que não engorda mais também, sei lá. Não sei explicar, não. E faz uma ginástica aí? Agora na pandemia não tô fazendo nada, porque eu tinha desculpa, né? Tipo, tá na pandemia, não preciso fazer. Aí, quando não tava na pandemia, eu me esforçava para fazer alguma coisa, mas eu detesto. Eu também, odeio. Deixa eu ver o que a Bela falou. O duro, que tanto doce, mesmo pegando um pouco, faz um pratão. É o pior que é. É porque é um pouquinho de cada. Mas a Bela, ela faz crossfit, ela tá magérrima. Tá difícil a vida, hein, amiga? Vou ver se eu consigo aprender com ela. Foi a minha internet e voltou, né? Eu fui e voltei aqui na internet. Foi. Não, mas tá indo bem. Deixa eu te falar uma coisa que eu também achei super legal, que eu tenho acompanhado, o que vocês têm feito para ajudar o seu cachorro. Ele tá lindo, eu vi ele andando essa semana, né? Ele tá andando de novo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu também tava aqui na torcida. Vou chorar. Hã? Vou chorar. Não chora não. Porque quem tem bicho sabe o que é. Viu? Não, assim, eu sei que ele vai morrer, gente. Ele tem 15 anos, vai fazer 15 anos no feriado. Eu sei que ele vai morrer daqui a pouco. Só não quero que ele morra com dor, sofrendo. Tá cortando? Vamos ver se volta uma vez. Aí, faz. Senão eu coloco no 4G. Não, já foi. Já foi? Tá. E o que eu não quero é deixar ele sofrendo, né? Então não dá para abandonar, né? Não, com certeza. E eu tô aqui na torcida também, viu? Ai, outra coisa que eu quero falar, que eu acho que é demais, e às vezes eu dou risada aqui junto com você e com quem tá te acompanhando. A Nina fala cada coisa e você teve assim a brilhante ideia desde Facebook para agora, né, de ir postando o que ela vai falando e assim, ela tem umas tiradas que é impressionante, né? Mas é engraçado, né, Lu? Isso eu nunca falei para ninguém, vou te contar agora. Ela tem um distúrbio no processamento auditivo central, isso eu tinha te falado. E uma característica desse distúrbio é que não tem noção de ironia.
Então, ela leva tudo ao pé da letra. Por isso as respostas ácidas. E eu descobri isso esse ano. Então, assim, eu publiquei, ela mal sabia falar e já era grossinha, né? Tipo, já era ácida. E eu achando engraçado, mas é uma característica do problema auditivo que ela tem. Olha que louco. Mas você sabe que é engraçado? Você acompanhou isso e eu fiz uma live, a primeira live que eu fiz, inclusive, eu falei com o Bruno, que é o meu aluno aqui de Barretos. E o Bruno, ele está no segundo ano do curso de turismo e ele tem um tipo, uma das variedades do autismo. E Eu acompanhei, assisti a live toda. Eu só fui entender o Bruno, eu já sabia, né? Que a gente tem orientação pedagógica e fala, olha, tem um aluno autista, né? O aluno é esse, se você tiver algum problema, a gente está aqui para assessorar. Só, né? Não existe nenhuma... Não é para tratar diferente. Não, e não nenhum tratamento diferenciado e nenhuma orientação diferente do restante da turma. Que eu acho que isso é bárbaro. E aí, eu só fui entender o Bruno porque ele interrompia as aulas no começo, agora ele já está melhor, mas ele interrompia e era uma interrupção que não fazia sentido no contexto do que estava sendo dito. E aí teve um dia que acho que estava aquela confusão, eu dando aula de evento, separando equipe, não sei o quê, e eu falei assim para ele, senta aqui, meu filho, senta aqui. E ele falou assim para mim, eu não sou seu filho. E assim que eu fui conseguir entender que o Bruno, né, dentro da característica dele, ele só não percebe essas mensagens subliminares, né? E essas mensagens que a gente normalmente usa, de, por exemplo, falar alguma coisa, uma mentirinha e dar uma piscadinha, assim, ele também não sabe que você está brincando, né? Então, ele tem essa característica de levar as coisas ao pé da letra, que eu acho que é uma coisa que pode vir a confundir muitos pais, né? E uma coisa que eu acho importantíssimo, que isso é característica tanto do Bruno, e eu reconheço isso em você com a Nina, que é o suporte dado pelos pais com relação a esses alunos, no sentido de que eles têm uma família que dá essa base para eles. Empurrão. Vai pro mundo, minha filha, né? É uma base. Não, e não é uma família, nem a do Bruno, pelo que eu percebi, né? Nem eu sou assim, que acolhe e segura aqui, né? Sim, e se sabe o que é mais legal? Que o não ter essa diferenciação em sala de aula, a turma acolhe, né? E ele é um querido da turma, né? E eu pelo que eu pude perceber hoje, a gente, sem querer, descobriu que a minha prima é professora na escola da Nina, né? E a minha prima falou, ai, a sua convidada no trabalho, a Angelina, ela é uma fofa, né? Então, assim, gente, você percebe que a gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia. E a escola se prepara para a dificuldade de cada um, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Isso eu sou muito grata à escola também, viu, Lu? Assim, uma coisa que você pode até falar para sua prima, ou se ela vai ver isso depois, a escola tem me alertado que a Angelina tem algum problema desde o infantil 3, mas a gente não achava que era nada patológico, né? A princípio, a gente só foi concluir que era patológico no fim do ano passado. E a escola me cobrava atitudes, e eu não sabia para onde ir, né? Eles me direcionaram, a gente até foi direcionado para um lado que não é exatamente o que ela tem. E por conta da pandemia, eu acabei tendo uma intuição que poderia ser algo e fui atrás e era mesmo, né? Mas o mais legal é que durante a pandemia, o posicionamento da escola e o comportamento de coordenação, de professores, mudou completamente, levando em consideração tudo que a Angelina sabe muito bem, e deixando para daqui a pouco o que ela não consegue fazer agora. Não significa que ela não vai conseguir, mas vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco ela vai conseguir. E vamos valorizar o que ela sabe de muito, né? Porque ela sabe muito, então... É verdade. E eu acho que isso, e eu só toquei nesse assunto, porque eu acho que esse é o nosso papel, né, Gra, como professora. A gente não está lidando com criança, a gente está lidando com um adulto que, de repente, não teve esse suporte lá atrás.
E que nós duas passamos por um momento na faculdade de ver um professor jogar um monte Um balde de água areia, fria. um balde de água fria em cima da gente, e que a gente não quer que as pessoas sintam isso, né? A gente quer que as pessoas cresçam, que as pessoas tenham coragem, que as pessoas entendam que é possível tudo, né? Só não é possível se você não quiser. Não é? Claro que esse é possível tudo, a gente não pode levar ao pé da letra, porque tem algumas determinações físicas que às vezes não é possível. Por exemplo, a Angelina não vai ser uma jogadora de basquete, possivelmente, porque ela tem uma estatura mediana, mas de repente, se ela gostar muito de basquete, se esforçar muito, pode ser, né? Pode Então, ser. Na enfim. verdade, assim, a sua vontade, ela tem um fator muito grande naquilo que você vai ter ou não de sucesso. Então, assim, o suor... Vamos marcar a professora e falar, nós conseguimos. A gente está quase aposentando. E conseguimos com muita luta, não foi fácil. Não né? foi fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém. Mas se ela tivesse falado, olha, precisa fazer assim, assado, não sei o quê, eu teria amor por ela até hoje. Ô, Graça, você sabe que essa semana, essa não, há umas 2 semanas atrás, 2 alunas, porque eu já estava encerrando o conteúdo, tudo, e aí 2 alunas eram, professora, a gente queria falar sobre como é que é esse negócio de pós-graduação. Pós-graduação e mestrado é a mesma coisa? Como que, sabe assim, esses assuntos Era isso que a gente queria saber. Era só isso. conversa, né? E aí, engraçado que eu me vi naquele momento ali, eu falei, não, pera aí que eu vou dar um minuto que eu tô terminando aqui, eu já falo com vocês, porque eu me vi ali naquelas duas. Ó, faz 47 minutos que nós estamos conversando, eu queria... Tá. Eu queria que você falasse, assim, frente a tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente já viveu, que a gente conhece da vida e sabe das angústias dos nossos alunos, os meus estão angustiados por conta da pandemia, né? Muito preocupados se eles vão se colocar no mercado, se vai ter trabalho para eles. Vai. E nós podemos falar para eles daqui para frente. Então, queria que você falasse. Não, assim, hoje até eu falei com você antes da gente começar que eu tinha acabado de fazer um cancelamento lá no Airbnb. E aí a moça falou, espero que a gente possa ser livre novamente. A gente vai ser livre daqui a pouco, vai ter a vacina, seja ela de onde for, a gente vai conseguir, mas acho que isso nos preparou para sermos mais fortes. Ninguém vai deixar de viajar. Eu viajei na pandemia. A gente está falando de turismo, né? De seus alunos do turismo e os meus da gastronomia e de eventos que foram grandemente impactados, né? Foram as áreas mais impactadas. A gastronomia, ainda quem trabalhou com delivery, conseguiu ter mais recursos, né? Foi bacana. Mas eventos e turismo foi grandemente impactado, né? E eu acho que os eventos vão voltar. Eu fui num casamento durante a pandemia, viajei e ninguém vai deixar de fazer isso. Ninguém vai deixar. Então, logo as coisas vão voltar ao normal, mas que a gente aprenda a ter uma reserva. Isso é muito importante. Quem que tá aí? O Marlon? Ó, o Marlon tem... É o Marlon? Marlon Spinelli. Deixa eu ver. É o Marlon. Ele tem uma escola de gastronomia em São José do Rio Preto, seu vizinho, ele. Foi meu aluno. Foi meu aluno da pós, da graduação. Marlon, vamos conversar. Tô aqui em Rio Preto também, chovendo hoje. O Marlon podia dar uma... o Marlon é um que podia dar uma palestra para seus alunos de Barretos. Depois eu coloco vocês em contato. Põe aí. Obrigada, Gra. E então, a gente, assim, tudo vai passar, mas eu acho que a gente devia aprender algumas coisas. Por exemplo, ter uma reserva de dinheiro. Acho que é importante a gente ter para poder passar alguns meses. Aprender a se reinventar. Fazer mais do que uma coisa. Outra coisa que eu acho é que uma família não deve depender do mesmo negócio. Então, se o marido e a mulher trabalham na mesma empresa, eu e o Ricardo, a gente trabalha na mesma empresa. Por sorte, a gente foi muito bem acolhido pela empresa, mas poderia não ter sido, poderia ter sido um segmento que tivesse dificuldade, né?
Então, assim, trabalhar em segmentos diferentes é importante. Então, assim, coisas que a gente aprendeu, porque não dá para ter um sustento de um lado só, né? E aí é isso. Se reinventar sempre, né? Linda. Ô, Gra, eu fico super feliz de falar com você toda vez. A gente conversa, assim como eu disse no começo, como se a gente tivesse se falado ontem, né? E é muito bom isso, eu fico muito feliz. Eu espero que a gente possa se ver, que quando a gente puder se Você encontrar, vai a gente ganhar o prêmio do sorteio, eu vou levar para você. Eu vai. entrego na sua mão e saio correndo. Então, se eu não ganhar, eu vou em Ribeirão, aí nós vamos tomar um café lá no meu tio, lá na padaria. E comer um pudim E aqui em casa. comer um pudim, e vou comer um pudim, porque esse pudim aí, minha filha, tá difícil de aguentar, entendeu? Tô precisando de um babadouro aqui em casa. E assim, queria te agradecer mais uma vez pelo carinho de abrir aí a tua história pra gente. Eu acho que a história de cada um é importante, mas assim, saber que a gente nunca nem pensou em ser outra coisa, além de professora, é muito bacana também, porque eu, sinceramente, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria ser e eu não Eu sabia se eu sabia. Eu queria levar as crianças para viajar, já sabia. eu não sabia. E a minha mãe, sendo professora, olha lá, a babá que virou mãe tá falando, tá dando água na boca o pudim. Eu tô achando. É a Mi. Ela chama Mi. Mi, muito bem. Mi, eu também, viu? E eu indo a Ribeirão, vou comer esse pudim também. Eu achava, Gra, quando eu entrei na faculdade, que eu ia, sei lá, turistar por aí, tá? E depois é que eu fui ver que eu adorava evento, né? Que eu adorava tudo, menos agência. A gente. Não, se bem que eu não contei, mas eu fui sócia de uma escola de mergulho no meio do caminho aí e Gosta de levava quê? uma escola de mergulho. Vê. Ah, Aí. sim mesmo. E aí eu levava o povo pro Caribe para mergulhar e viajava junto. Ia junto de guia. Então, e assim, escola de mergulho, e vou te contar, gente, ela morre de medo de água, Eu não sei nadar. não sabe nadar e E eu faz mergulho. mergulho. É isso aí. Isso é superação na vida. É isso mesmo. Ó, queria te agradecer, então, muito obrigada por Eu que agradeço. Conte disponibilizar aí um comigo. tempinho no teu sábado. A gente ainda vai se falar por causa daquele outro projeto que eu já adiantei Vamos. off para você. E eu espero que todo mundo fique bem, se cuidem, né? E que nos escutem, né? Que isso tudo vai passar e que a gente vai poder se ver. Aproveita para estudar. E aprender, que nunca é demais, né? Nunca é demais. Gra, muito obrigada. Um beijo, dá um beijo no Ricardo, um beijo na Nina. Obrigada, Viu? obrigada, Fiquem Lu. Para bem. vocês aí também, maridão. E Obrigada. o cachorrinho? Você tem cachorrinho também? Eu tenho 3 shih tzus e um pitbull. Que animada. Então, beijo nos cachorrinhos e O no meu, marido. meu pitbull tá velhinho também, tá? Já dando trabalhinho. Por isso que acho que eu me identifiquei com a história do Do seu, Thor. do Thor. Então tá bom, gente. Obrigada. Um beijo, bom domingo para vocês. Até. Tchau, Gra. Obrigada. Beijo. Até, tchau.